Hoje eu vou falar sobre dízimo. Muitas dúvidas que as pessoas têm com relação ao dízimo, é no Antigo Testamento, tem dízimo no Novo Testamento. Isso nós vamos analisar com pormenores hoje aqui neste vídeo. Eu gostaria de ler aqui Malaquias capítulo 3, versículo 11, depois o 12, que diz assim, versículo 11: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 12 diz: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente percebe que por causa de vós repreenderei o devorador. Isso aqui é comumente utilizado por muitos pregadores, ensinadores que por causa de que as pessoas devolvem o dízimo, Deus repreenderá o devorador. Mas quando na verdade nós analisamos a Bíblia, o contexto, a gente percebe que não é somente por causa do dízimo. E geralmente é enfatizado que quando a pessoa devolve o dízimo, Deus repreende o espírito do devorador. Mas na verdade aqui o devorador é as pragas que invadiria o campo, e pelo fato das pessoas serem fiéis a Deus, Deus repreenderia essas pragas. Na verdade, não seria um espírito, seria literalmente as pragas. Quando nós vamos lá para o livro de Joel, nós vemos o gafanhoto, o devorador, o destruidor, né, o migrador. Então a gente percebe que na verdade são essas pragas, e pelo fato das pessoas terem uma aliança com o Senhor, Deus os abençoaria, e pelo fato de Deus estar abençoando o povo, Deus também estaria repreendendo estas pragas que devoraria ali as lavouras, né, os campos. E na verdade, quando nós vemos Deuteronômio capítulo 28, vamos ler aqui para nós entender com pormenores. Veja Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ainda no versículo 8 diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então o Senhor fala aqui para o povo de Israel que estaria abençoando eles, e a gente fazendo aqui uma alusão a deste texto com o de Malaquias, a gente percebe que esta bênção e também o fato de Deus estar repreendendo o devorador não está tão somente ligado ao fato de devolver o dízimo, mas na verdade, está relacionado com a obediência a todos os estatutos de Deus, e não somente o dízimo. E muitas das vezes não é bem explicado dessa forma. O texto ele é sintetizado, e a pessoa tem a convicção de que será abençoado, e o devorador será repreendido com relação à questão do dízimo, mas não somente com o dízimo, mas com toda a obediência da palavra do Senhor. Para a pessoa ter uma vida abençoada, ele precisa obedecer toda a palavra de Deus, e não somente o ato de dizimar. Vamos ler aqui também outro texto. Olha aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então,
Aqui é quando a pessoa, não, os filhos de Israel, se não obedecessem à palavra de Deus, eles iriam plantar semente, mas ia colher pouco, porque o gafanhoto iria consumir as lavouras, se caso eles não obedecessem à palavra de Deus. Então, o gafanhoto aqui, o devorador, no caso, seria o gafanhoto, e não especificamente um espírito. A gente entende que o dízimo, a palavra dízimo, significa 10%. Então, 10% é o equivalente a dízimo. Se não for 10%, não é dízimo. A gente percebe também que as pessoas falam muito sobre a questão do dízimo, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas na verdade nós não somos filhos de Abraão pela fé? Ora, Abraão e Jacó, por exemplo, deram o dízimo, uns 700, no caso de Abraão, deu o dízimo uns 700 anos antes da lei. O dízimo foi outorgado na lei, mas Abraão deu dízimo 700 anos relativamente antes da lei. Então, o dízimo não é da lei, o dízimo é um ato de fé. E o dízimo é uma forma da pessoa ser grato a Deus pelas bênçãos dele. Quando nós morremos, nós não levamos nada dessa vida. E o que mais nós podemos ter a convicção é que, apesar das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, mas nós, através dos dízimos, das ofertas, nós contribuímos para com o reino dos céus. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro. Mas a obra aqui, como qualquer instituição, precisa do dinheiro. É preciso porque tem despesas, tem gasto, todas as instituições têm gasto. Então, a gente dizer que ama a Deus, ama a obra de Deus e não contribuir, não parece um pouco incoerente? É só nós fazer uma reflexão. Um texto muito bom para a gente refletir é este texto aqui de Lucas capítulo 18 e o versículo 10 a seguir, que diz assim: Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Antes de eu entrar aqui na questão do dízimo, o versículo 14 aqui que diz, resumindo aqui, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. É outro versículo mal interpretado que as pessoas costumam afirmar que aquele que for humilhado será exaltado, mas na verdade não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é aquela pessoa que foi humilhado que, pelo fato de ele ter sido humilhado, ele será exaltado. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É diferente. Agora, com relação aos textos aqui sobre dízimo, este texto diz que esse fariseu ele ora a Deus, né, se justificando e dizendo que não era igual aos outros homens pecadores, né, dizendo que era justo, jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo, e nem por isso a oração dele foi atendida. A gente costuma focar muito num ponto e negligenciar outros ensinamentos,
mas é um conjunto de fatores que nos leva a ter uma vida abençoada. É, eu quero ler aqui também em Atos capítulo 4. Esse texto ele mostra que não é somente o fato de ser dizimista que será abençoado, porque esse fariseu ele jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo, e nem por isso a oração dele foi recebida. A Bíblia diz que o publicano foi mais aceita a oração dele, porque reconheceu os seus pecados, os seus defeitos. Aqui em Atos capítulo 4 e o versículo 34 e 35 diz: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, aqui na igreja primitiva, o pessoal vendia propriedades e doava à igreja para que a igreja ajudasse os necessitados. Então, isso aqui é uma forma que as pessoas expressam o respeito e a credibilidade da instituição. Na verdade, o dízimo é para que haja mantimento na casa, né, na casa de Deus, para que possa ter ali um recurso para ajudar as pessoas necessitadas, para pagar as despesas da obra. Então, o dízimo é para isso. Geralmente, as pessoas que questionam o dízimo são pessoas que não querem devolver dízimo, não querem, de uma certa forma, ofertar. São pessoas que inconscientemente, não são todas, mas um grande percentual, se não a maioria, elas são pessoas que inconscientemente são egoístas. As pessoas querem ficarem ali, porque na verdade o que as pessoas querem é a bênção de Deus, mas eles não querem ser bênção. E nós precisamos buscar de Deus a bênção dele, mas também devemos desejarmos sermos bênção. Não somente receber a bênção, mas também ser bênção para as outras pessoas, para a sociedade. Então a gente vê que aqui na igreja primitiva, na verdade o povo não era somente dizimista, mas além de serem dizimistas, eles também ainda contribuíam com mais recursos para ajudar as pessoas. Então, sermos cristãos é isto, é ajudar as pessoas, né? É ter a fé e também ter as obras, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é uma fé morta. Agora, é interessante contextualizar aqui que não é mandamento bíblico que você venda tudo e dê para a igreja, não. Na verdade, o que a gente percebe aqui que é um ato de fé é o dízimo, é a oferta, mas de acordo com a sua condição também, né? É claro que o dízimo é 10% da sua receita, mas a oferta também ela vai de acordo com a sua condição. Nós não temos condição de nós surpreender Deus, porque Deus é o ser supremo, Deus é o Yahvé Jireh, o Deus da providência. Então é Ele que provê tudo para nós. Quando nós devolvemos 10%, nós estamos devolvendo 10% de toda aquela receita que o Senhor nos preparou. Então é Ele que prepara tudo para nós, é Ele que provê tudo para nós. Então não é mandamento que você venda casa, venda. Aqui até o povo até vendiam, né, as propriedades e doavam, mas não é mandamento. Isso aqui é porque o povo tinha a fé e o amor, o desejo de ajudar as pessoas, então vendiam propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que a instituição igreja ali na administração dos apóstolos ajudasse as pessoas, mas não é mandamento esse negócio de você vender as coisas, vender o seu carro, vender a casa e doar para a igreja. Isso não é bíblico. Se alguém ensina dessa forma, talvez esteja se aproveitando da sua fé. Eu repudio esses ensinamentos errôneos, equivocados, que não são bíblicos, mas que muitas das vezes, não estou aqui acusando ninguém, mas que muitas das vezes são utilizados de uma certa forma proveitosa
para induzir as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Eu repudio esse ensinamento porque é um ensinamento que não é bíblico. Na verdade, também a igreja ela tem que ajudar as pessoas, não é somente querer receber das pessoas, ela tem que receber, mas ela também tem que ajudar as pessoas. Esta é a função também da igreja. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, diz: porque segundo o teu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Versículo 7, portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então nós vemos aqui o pessoal na igreja primitiva tendo o bom senso, tendo um bom coração e ajudando as pessoas. Então às vezes as pessoas querem questionar o dízimo para ficarem ali isentos de ajudar as pessoas, não querem contribuir com nada, mas na verdade não é este modelo que nós percebemos na igreja primitiva, por exemplo. Então aqui as pessoas ajudavam a instituição, ajudavam as pessoas. Em Atos capítulo 11, versículo 29, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia. Então nós vemos aqui mais uma vez os irmãos se mobilizando e ajudando os que estavam precisando. Também em Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27, vamos ler aqui. Romanos 15, 26 e 27, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então aqui a gente também percebe mais uma vez uma coleta, né, para ajudar os irmãos. E alguns dizem, mas não é dízimo, é coleta. Não existe nenhuma evidência de que supostamente esta coleta substituísse o dízimo. Aqui a gente percebe, de uma certa forma implícita, que eram pessoas que eram dizimistas, mas que também não se restringiam tão somente ao dízimo, mas além de serem dizimistas, eles também contribuíam, aqui neste caso concreto, com a coleta para ajudar os necessitados. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 2, diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Também, mais uma vez, nós vemos aqui os irmãos fazendo uma coleta para ajudar os irmãos. Até interessante aqui que esse versículo até dá uma base para as pessoas serem mais organizadas. Eu teve uma época atrás que eu auxiliava aí pegando relatório em algumas congregações. Infelizmente a gente chegava no último dia do mês e o relatório ainda não estava fechado. Então, aí depois do culto a gente ainda ia ter que esperar fechar relatório. Então, quando a pessoa é organizada, e aí aqui cabe a questão dos obreiros se organizarem, se está no último dia do mês, o relatório já tem que estar fechado na hora do culto. Está fechando o culto na hora do relatório. Desculpa, está fechando o relatório na época, no horário do culto. De uma certa forma, é uma falta de organização. Então aqui o versículo diz para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quando ele chegasse aqui, as coletas já estavam organizadas. Então aqui mais uma vez nós vemos os irmãos fazendo coletas para ajudar os necessitados. Dízimo, na verdade, é interessante também a gente entender a questão do dízimo, que dízimo não é 10% do faturamento.
tem que ter uma visão administrativa nesse sentido, porque se você fatura 100 mil, você não ganhou 100 mil, você faturou 100 mil, mas dentre estes 100 mil vai ter os gastos operacionais, no caso de uma pessoa que tem uma empresa, né, é um empreendedor, tem os gastos operacionais, tem as despesas, então dízimo é 10% do que foi ganhado. Se você faturou 100 mil, é óbvio que você não ganhou 100 mil, teve despesas, né? Então, quando tirar as despesas e aí sobra, você conseguiu ter um percentual líquido, é deste líquido, porque, por exemplo, para a gente explicar aqui com pormenores, uma pessoa que produziu aí 10 mil reais, mas ele gastou 3 mil reais com gasolina, por exemplo. Dos 10 mil, quando desconta os 3 mil de gasolina, na verdade ele ganhou 7 mil. Porque 3 mil não foi ganho, 3 mil foi despesas. Então é interessante a gente ter aí esta honestidade, porque o certo é certo, né? E Deus é justiça. Então temos que ser justos. Não podemos ensinar que tem que ser 10% bruto, porque não condiz. Porque você não ganhou os 10 mil, você ganhou 7, porque dos 10, 3 foi despesa. Então é interessante entender isso. No caso de uma pessoa que ganha um salário, aí, neste caso, ele ganhou o salário líquido, livre, então é 10% da receita. Mas no caso de um empreendedor, por exemplo, é importante observar estes detalhes. É interessante aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nós temos esta convicção: dízimo é um ato de fé, dízimo é 10%, e Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, com relação à questão de ofertar, a oferta ela não deve ser estipulada, especificada, olha, a oferta de 100 reais, de 1.000 reais, porque é de acordo com o que Deus propôs no seu coração. A oferta ela é voluntária. Dízimo, sim, é 10%, mas oferta ela é voluntária, de acordo com a minha condição e de acordo com o que Deus colocar no meu coração. Eu tenho esta liberdade para ofertar a quantidade que eu desejar. Esse negócio de ficar aí estipulando valor de oferta é antibíblico. Então é preciso a gente ter o entendimento da palavra de Deus para nós não sermos enganados. Então é muito importante também as instituições religiosas procurar ter aí este zelo, vigiar nesse sentido para que não venha causar escândalo. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a ordem aqui da Bíblia é trazer os dízimos à casa do tesouro, trazer à igreja o dízimo. Nós não temos aí esta liberdade de ver alguém precisando de alguma coisa, de uma cesta ou de um remédio, e nós pegar do nosso dízimo e ajudar essa pessoa. Porque a ordem é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam o dízimo à igreja. Se tem alguém precisando, comunique ao líder da igreja, ao pastor, ao líder, e informe que tem alguém precisando. E aí também, neste caso, o líder da igreja deve se mobilizar e ajudar essa pessoa que está precisando. Não o dizimista ir lá por si só e pegar do dízimo, que deve ser levado à casa do tesouro, e ajudar a pessoa. Agora, se a pessoa está precisando, a instituição deve ajudar, mas não o dizimista pegar do seu dízimo e ajudar a pessoa. Agora, às vezes acontece aqui dois
fatores que podem levar a esta situação. Não vou trazer aqui nenhum juízo de valor para essas pessoas, mas alguns são rebeldes, não todos, e outros às vezes fazem isso porque já não tem mais, já não vê a credibilidade na instituição. Se ele acreditar, se a instituição tiver a credibilidade, ele tem a fé de levar para a instituição e a instituição ajudar as pessoas. E quando a pessoa às vezes não leva para a instituição e ele mesmo já ajuda a pessoa, talvez seja porque ele já não tem mais credibilidade na instituição. Mas uma vez que a instituição cumpre o papel dela de ajudar, talvez estimule as pessoas a levarem o dízimo à casa do tesouro, neste caso, à instituição religiosa. Olha, eu sei que este vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu preciso de alguns minutos para me concluir aqui este tema sobre o dízimo com pormenores. Eu gostaria de ler aqui também em Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 11, que diz: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Então aqui nós vemos, falando aqui primeiramente para o povo de Israel, que Deus escolheria um lugar, neste caso concreto aqui o templo. Nessa época o templo não tinha sido construído ainda, e ali o povo levaria os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, os animais, para o sacrifício. Então o dízimo ele tem que ser levado ao lugar escolhido. E neste caso aqui dentro do nosso contexto, que difere um pouco o contexto cristão do contexto, o entendimento cristão do entendimento judaico, é óbvio, mas neste caso aqui, no nosso contexto, é a igreja, Então, vamos ler também aqui no capítulo 14, versículo 22. O versículo 22 diz: E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo aqui era o pessoal, dízimo e as ofertas ali, O pessoal também se alimentavam ali. Então, às vezes a gente faz um evento, preciso ter aí esta flexibilidade do recurso que entrou na instituição, a gente ter ali condição de fazer um lanche, alimentar as pessoas. Então é muito importante a gente fazer aqui essa pontuação. Agora, uma pergunta que não quer calar, mas antes de eu responder a pergunta, eu já quero te pedir aí, por gentileza, se inscreva no canal, deixe um like para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo, e vamos aprender muitas coisas profundas e interessantes aqui no âmbito da teologia. Então, tem algum irmão aí que você tem intimidade com ele, já compartilha esse vídeo com ele também, para que ele também tenha esse entendimento, tá bom? O versículo 24 responde uma pergunta que as pessoas questionam. É comum as pessoas afirmarem por aí que o dízimo não era de dinheiro, que o dízimo era os cereais, eram os animais. Será mesmo? Vamos ver aqui o versículo 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro
na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos que quando as pessoas moravam longe do templo e era dificultoso levar, por exemplo, os animais, os alimentos, os dízimos ali da produção, eles tinham a liberdade de vender os animais, os cereais, né? E levar o dinheiro. Então, uma outra questão também que é preciso fazer uma hermenêutica para a gente entender é que são contextos diferentes. Israel era um povo que vivia da agricultura e hoje é diferente, por exemplo, de um industrial. Como que o industrial vai levar feijão, vai levar mandioca, vai levar um animal para a igreja? Sendo que a produção dele é uma produção na área industrial e não na agricultura. O povo levava os animais, levava os cereais, porque eram o que eles produziam. Era um povo que viviam da agricultura, da agropecuária. Só que uma pessoa que é um industrial, por exemplo, eu, por exemplo, estou aqui produzindo vídeos para o YouTube. Quando eu for monetizado, eu vou estar aqui contribuindo da minha produção, que é uma produção virtual. Eu estou produzindo aqui vídeos, eu não estou plantando mandioca, não estou plantando milho, feijão, entendeu? Então, é muita falta de entendimento. Eu digo isso com a devida vênia, a pessoa afirmar que não pode devolver um dízimo de dinheiro, que o dízimo era levado, era em mantimento. Mas tem que analisar os contextos. Nada impede, aqui o versículo bíblico mostra que neste caso, quando o povo ainda que viviam da agricultura, mas moravam longe do templo, eles tinham liberdade de vender os objetos, o animal e levar o dinheiro. É isso que a Bíblia diz. Não tem nenhum problema. Olha, eu particularmente, eu quero a bênção de Deus, mas eu também quero ser bênção. Eu não quero somente a bênção. Eu quero honrar a Deus com o que eu tiver. E em Provérbios capítulo 3 e o versículo 9 diz que honra ao Senhor com a tua fazenda, os seus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Então eu creio na Bíblia, eu tenho liberdade de crer, eu tenho uma liberdade constitucional, né? Está aí no artigo 5º da Constituição Federal. Então eu tenho a minha liberdade de ter a minha fé. Então eu tenho a fé porque eu creio na palavra de Deus e eu vou procurar fazer o que está escrito aqui na palavra. Respeito a fé de cada um, mas a minha fé ela é na mesma proporção do meu entendimento da palavra de Deus. Se está escrito, eu tenho que obedecer. Isso é inquestionável. Eu tenho o desejo de honrar a Deus com a minha receita, os meus bens que eu tenho. Então, uma fé que eu quero a bênção de Deus, eu quero a oração do pastor, eu participo da ceia que o pastor celebra, mas eu não tenho nenhum vínculo com a instituição, eu não quero ajudar, eu só quero receber bênção, eu não quero ser bênção. Não parece um pouco incoerente? E aí ressalto, o povo diz que lá no templo não aceitava dinheiro. Será mesmo? Em Lucas capítulo 21, versículo 1 e versículo 4 diz: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da tua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então nós vemos aqui a oferta da viúva, né, lá no templo. Então lá no templo recebiam sim dinheiro. Essa teoria aí de que no templo não aceitava dinheiro, ela me parece equivocada, viu? À luz da Bíblia, com a devida vênia, parece muito aquela poesia de Vinícius de Moraes, né? A casa.
Era uma casa muito engraçada, mas não tinha teto, não tinha parede, não tinha chão. É perfeita, mas no mundo da utopia, né? Porque não tem sustentação, não tem fundamento. Então, às vezes parece uma argumentação perfeita, mas não tem sustentação. Digo isso com a devida vênia. Estou aqui só, tão somente debatendo aqui, por assim dizer, à luz do que a Bíblia ensina. Porque aqui a Bíblia está ensinando, está mostrando que tinha, que recebia oferta, que recebia moeda, né? Deixa eu me ver aqui agora. Olha, gente, só para mim concluir aqui este estudo de hoje, referente a dízimo e oferta, no caso, eu gostaria de ler aqui 2 Reis, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz: Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam para a casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então aqui, mais uma vez, nós vemos que o povo depositava um dinheiro ali no templo. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Então, para mim isso aqui é o suficiente. Tá claro, né, que o povo que recebia esse dinheiro ali no templo. Então, contra fatos não há argumento. Respeito à visão, o entendimento de cada um, né? Mas afirmar que o templo não recebia dinheiro no templo é, no mínimo, falta de conhecimento bíblico, ou então não querer aceitar aquilo que está relatado na Bíblia Sagrada. Mas reitero o que eu já falei aqui: dízimo é um ato de fé, ninguém obriga ninguém a ser dizimista, o que a gente ensina é o que está na Bíblia, é um ato de fé, fica aí na consciência de cada um, de acordo com a fé também de cada um. Este é o vídeo de hoje, ficou extenso, mas precisaria ser esclarecido com pormenores. Que Deus vos abençoe, forte abraço, tchau, tchau.